Oi, Patrícia, te mandei um convite. Ah, entrou. Tudo bem, Olá, Patrícia? tudo bom? Boa Boa, noite. boa noite. Tá Cecília me... entrando. Boa noite, Cecília. Que bom te ter por aqui. Olha só, que bom, Patrícia, você está aqui conosco. Tenho certeza que esse papo vai ser muito interessante. Sim, E com certeza. sabe o que eu Obrigada estava pelo pensando? convite. Imagina. Sabe o que eu estava pensando, Patrícia? Que justamente quando vai chegando o final do ano, a gente começa a rever uma série de coisas, né, que aconteceram no ano que está por fim e aquilo que não aconteceu também. E pensar de que forma a gente poderia atuar de maneira mais proativa, de maneira mais intencional, para que o próximo ano fosse ainda melhor. E aí Sim, a gente não tem, penso que a gente não tem como deixar de pensar em organização. palavra-chave, né? Organização. Na Não é? verdade, o ano é um ciclo, né, que se renova. A gente tem essa Sim, imagem de finalizar o ano, mas é mais uma etapa, mais um ciclo que vai se renovando, né? E com isso, sim, a gente precisa estar com o nosso planejamento, com a nossa organização em dias, para começar esse novo ciclo de forma mais efetiva. sim. É que nós, seres humanos, precisamos às vezes, de um marco, né, Patrícia? Para a gente. Não, agora eu vou dar uma paradinha, vou Sim, sair um pouco desse ritmo e vou pensar. E vou rever o que aconteceu, e vou rever todo esse ciclo, né? E ver como eu posso fazer melhor. Mas, Patrícia, eu acho que é muito interessante sempre falar para as pessoas, afinal, o que é que faz uma personal organizer? certo. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para os teus seguidores. Quem não me conhece, sou Patrícia Costa. Eu atuo aqui no mercado local em São Luís, Maranhão. Pode ser que tenha seguidores aí de outros estados, né? Que vão assistir depois essa live, que eu acho que a Diana vai deixar gravado, né, Diana? Sim, com certeza. Então, a gente atua como organizadora profissional. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo Sim, ok? tá tudo Perfeito. ok. E a gente trabalha com o tempo. A gente diz assim, olha, o que as pessoas mais procuram hoje em dia? Ter mais tempo para tudo, né? Para o lazer, para a Sim, família, trabalho. Então, você tendo um ambiente... a gente atende tanto o organizacional, o corporativo, quanto o residencial. sim, Particularmente, eu prefiro o residencial. A gente atua sim. muito nesse mercado aqui em São Luís. E o organizador, ele faz... É diferente de organizar, muitas pessoas têm essa dificuldade de entender o que é organizar e o que é arrumar. A diferença entre esses dois pontos. Uhum. Arrumar, a gente fala que sempre a bagunça acaba voltando. Porque qualquer pessoa consegue arrumar um cantinho, uma cozinha, um closet. A organização, existe uma lógica por trás dela. Né? A gente fala que todo Sim. objeto tem sua casinha, tem sua funcionalidade. Eu penso que tu falaste numa palavra que eu acho super importante e que causa realmente um grande impacto quando a gente quer entender a diferença entre arrumação e organização. É justamente a funcionalidade. Não é só deixar arrumado para que as pessoas não vejam uma bagunça, por exemplo, não é? É. Não é aquela história de O quando a brasileiro sempre gente fala assim, quando a gente vai fazer uma visita, vai entrar na casa assim, não repara na bagunça. Mas não tem como não reparar. Se a pessoa já vai com essa frase, a primeira coisa que a gente vai olhar é a bagunça. E, Patrícia, eu estava pensando assim num exemplo que me lembra muito a minha adolescência, quando a minha mãe me dizia assim: corre para arrumar o quarto tá bagunçado, tá chegando gente, como é que vai ser? E eu pegava um monte de coisa bagunçada, jogava dentro do guarda-roupa e trancava. Entulhava. Ou seja, o ambiente fora do guarda-roupa estava arrumado, mas na verdade o ambiente não estava organizado. Por quê? Porque aquelas coisas que estavam expostas, eu na verdade só amontoei tudo e Sim.
joguei dentro do guarda-roupa. Imagine a funcionalidade que eu perdi quando eu preciso de alguma coisa, eu precisava de alguma coisa e tinha que correr para aquela bagunça. Né, que você acaba gerando com a mãe, os conflitos dos relacionamentos, quem é casado, com o esposo, com os filhos. O ambiente interno bagunçado, bagunça, né? A mente tem que estar primeiro. Diana até pode falar um pouquinho mais aí da mente pra gente, para organizar, porque é o nosso tema, né, Diana? É a organização de dentro para fora. Não adianta eu chegar na residência, organizar, fazer a dobra perfeita, a organização perfeita de capa de revista e o cliente não se comprometer em participar desse processo de organização, né? E ter essa mudança de hábito. Sim. Patrícia, antes da gente falar nisso, eu quero agradecer a todo mundo que está por aqui. Vi há pouco seguidores de Portugal, né? Então, olha só que legal, né? Conheço Portugal, conheço Lisboa, Serra de Sintra, belíssima. Eu não vou nem entrar até mandar aqui uns aviõezinhos também. Mandar o convite. Não vou nem entrar nesse assunto de Portugal, senão eu vou fugir do tema da live, né? Da minha paixão por lá. Mas assim, tu estavas falando, me puxando o assunto, né? Antes de eu agradecer as pessoas, do fato da mente, né? E a atuação disso, ou o impacto da nossa mente em relação à organização. E que foi justamente a proposta que eu te fiz quando eu disse, Patrícia, gostaria muito de fazer uma live com você, e passou pela minha cabeça justamente isso. Eu não consigo, se eu estou falando de funcionalidade é algo que não é igual para todo mundo. Sim. Não é? Então, a gente... Cada ser humano é único, né? Eu não posso fazer... Por isso que o trabalho do personal já diz, né? O nome é bem personalizado. É de acordo com a necessidade de cada pessoa. Vai partir de valores dessa pessoa, né? Vai partir daquilo que... Quando a gente fala valores, daquilo que efetivamente ela valoriza. Vai partir do porquê que ela entende que está na hora de chamar alguém para ajudá-la a organizar. De pedir ajuda, né? De reconhecer que precisa de ajuda de um profissional. Exatamente. Até porque, por mais que você tenha uma habilidade em ter um ambiente organizado, é muito diferente da gente chamar uma pessoa que realmente se profissionalizou nisso, né? Que traz para a gente uma série de conhecimentos e habilidades que, se a gente for mergulhar nesse mundo, talvez a gente acabe fugindo daquilo que é o nosso foco principal. E aí, sim, Patrícia, eu também lembro que quando entrei em contato contigo e a gente começou a conversar sobre o tema, surgiu aquela história, né? Eu falei, Patrícia, e o porquê, né? Eu sempre busco essa história do porquê, porque é aquilo que está bem dentro da gente mesmo. O porquê de alguém chamar você para fazer uma organização. E aí a gente bateu esse papo e veio aquela história. Às vezes é porque a pessoa não entende exatamente a questão da organização, pensa na arrumação, olhou em uma revista, como você falou há pouco, ou foi na casa de uma amiga, foi na loja de um conhecido, foi no negócio, né? Se a gente fala do corporativo, que achou que aquilo era bonito e pediu, mas aquilo que funciona para Pedro, talvez não funcione para João. Aquilo que funciona para Patrícia, talvez não funcione para Diana. Então, se a gente pensar no mesmo ambiente, vamos lá, um escritório seu e um escritório meu, dá para imaginar que essa organização ela possa se dar de uma maneira exatamente igual? Exatamente igual, não. Ela acontece diferente, como a gente já tocou nesse assunto, cada necessidade de um espaço, da rotina daquela pessoa. Como eu te falei, no início, muitas pessoas me pedem para fazer um orçamento online, via online aqui nas redes sociais. Sim. Eu sempre priorizo estar no local para conhecer um pouquinho,
a gente senta, toma um café, conversa, a gente conhece um pouquinho dos hábitos, né, dos valores que tu falaste de cada família. Porque nem todo mundo precisa de organização, eu sempre falo isso, mas nem todos Sim. estão preparados para passar por esse processo de organização. Então a gente Sim. conversa com o funcionário da casa, se todos estão de acordo, os filhos, adolescente, o marido, né? Geralmente a maioria que me procura são mulheres. Homens já me procuraram também. Os Sim. pais, né? Os pais de família me procuram também para mudança, recém-casado. Mas o grande público são de mulheres. E para elas externarem, né, terem essa mente criativa no ambiente de trabalho e não se sobrecarregarem, elas já me chamam assim, me pedindo socorro. É a última opção da organização da casa, chamar o Organize, que é o PO que a gente fala na linguagem PO, Personal Organizer, para ajudar essas mulheres que acabam se sobrecarregando, porque, como eu te falei, não somos super-heroínas, somos super-humanas. E mulher tende a carregar muitas coisas aqui, ó, nos ombros, nas costas, e acabam não sabendo dizer não para muitas coisas, não sabem delegar. A funcionária, a gente sabe que o funcionário doméstico é uma mão de obra que a cada vez mais está mais difícil de se encontrar aqui. Não sei em outras regiões, mas pelo menos aqui no Nordeste é bem complicado. E essa mão de obra qualificada. E elas acabam, por medo de perder esse funcionário que fique lá na casa, como uma babá, uma diarista, elas acabam criando muito vínculo afetivo, mas já se tornam, né, membros da família e não sabem delegar como gerentes da sua própria casa. Gestor, porque a dona de casa, ela tem que conhecer todo o processo que acontece na casa dela. De lavadoria, de passadoria, de compra de produtos de limpeza, o que tem estocado, ela tem que gerir aquele ambiente. Se ela não souber, ela não vai saber delegar. Vai ter produto vencido, você não vai você vai deixar de economizar um dinheiro para curtir com sua família numa viagem, porque o ambiente não está organizado, você perde embalagem com prazo de validade, vira um caos, né? Acaba virando um caos. E aí o cliente já me chama nessa hora mesmo para dar uma virada ali na mudança dessa gestão do lar. E aí tu tá falando muito da mulher, porque a gente sabe que ainda é a maioria. Mas a gente também precisa reconhecer que nós já temos em alguns lares mulheres se dedicando mais ao trabalho fora. Sim. E o homem assumindo muito mais essa organização. Então, sim, o que acontece se o homem está assumindo muito mais isso, mas é a mulher que toma a iniciativa de chamar uma personal organizer e conversar com ela e falar do que ela quer? Penso que seja necessário que o homem também participe. Independente disso, todas as pessoas. Por exemplo, como organizar uma cozinha, digamos assim, se quem manuseia, né, os utensílios, se quem mais utiliza aquela cozinha efetivamente, não é quem está te pedindo a organização. Sim, então, de repente, vai ficar tudo esteticamente lindo, mas não vai ficar... Provisoriamente. E acaba que não se mantém. Pronto. Então, eu acho que a gente entra aí numa coisa muito legal. Que a questão não é só pensar na funcionalidade e organizar. A questão é como manter essa organização ao máximo de tempo e efetivamente funcionando. Não é não, Patrícia? Com certeza. Esse é um ponto que a gente bate muito, né? A manutenção. Não só a gente leva a organização da parte física, né? Mas primeiro começa o interior para fluir bem o físico. E eu sempre sento com a pessoa para a gente implementar um pouquinho, colocando dentro dos ambientes os objetos organizadores.
que hoje o mercado é bem vasto, né, com esses produtos. Graças a Deus, São Luís tem aderido a algumas lojas que a gente faz parcerias e trazem esses objetos. E alguns cursos que a gente tem que se aprimorar sempre, né? Tem que estar pesquisando sobre rotina doméstica, sobre limpeza. Não é nem meu foco, mas quando a gente chega de lá numa casa, acaba que não é só organizar. Eu já fiz projeto que eu já fiz parceria com jardinagem, com detetização, vidraçaria, porque a pessoa era separada, não tinha uma mulher, porque a mulher que sabe, né, fazer 1001 coisas, e ele muito atarefado, né, trabalhando demais, e aí, ele me pediu ajuda. Ele, olha, eu preciso, que tá dando muito cupim, ele tinha casa de praia, e aí eu fui atrás, não que seja da minha área, né, mas eu vi essa necessidade que ele tinha de outros profissionais estarem lá, e entrei em contato, e eles fizeram todo o contrato, tudo, porque eu só intermedio e tenho os meus parceiros hoje em dia. E a gente, e a gente vai indicando as pessoas. Indicando, porque não acaba sendo não só... A gente entra muito na privacidade de cada lar, né? A gente acaba não se envolvendo, porque a gente tem que ter essa separação, né, da nossa vida, porque a gente acaba... Quem não sabe separar esse emocional de estar lidando, como eu te falei, um caso de uma pessoa que estava em depressão, que retomou as atividades dela, estava de licença, INSS, estava sem ânimo para nada, e aí ela me achou uma indicação, eu fui lá, a gente organizou uma cozinha dela, e daí ela teve um start de voltar. A gente conversando, que acaba virando um amigo, né? Amigo, amizade ali, a gente está dentro da casa da pessoa, uma forma Você de entra na confiança, né? Você entra na intimidade da pessoa, né, Patrícia? Com muita ética, muito respeito por todas as histórias. Eu deixei a carteira assinada para ser empreendedora por isso, porque eu vi todo dia a gente está num local novo. Tem dia que eu tô até perdida, eu já não sei mais nem que prédio eu tô. Que a gente vai mudando de endereço sempre, né? E são novas histórias, novos recomeços. E é maravilhoso. Eu amo minha profissão, que eu decidi agora como organizer. Empreender não é fácil, mas é muito prazeroso. Como empreendedora, eu posso atestar. Empreender é um grande desafio. É fascinante, mas é um grande desafio. Suor. Mas, Patrícia, a gente falou aí, então, até agora, eu gosto de vez em quando eu estou fazendo as lives, de dar uma puxada em tudo que a gente tratou até agora, porque as pessoas vão entrando, né, durante o tempo da live. Você que está olhando melhorzinho aí os comentários, que aqui eu estou sem óculos e não enxergo direito. Se tiver alguma pergunta... Sim, mesmo com óculos eu tenho lá minhas deficiências. Se quiserem mandar depois pelo direct, eu respondo com muito prazer. Sim, a gente já convida, tá? Quanto mais perguntas vocês colocarem, torna muito mais dinâmica a live, né? E a gente está aqui justamente para debater, porque como a gente está falando, existem individualidades. Então, não há uma receita de bolo. A proposta dessa live é justamente mostrar que a organização ela acontece de dentro para fora. Ou seja, do interior, a partir da nossa mente, a partir daquilo que a gente deseja alcançar, dos porquês, dos paraquês, né? E aí, então, é que começa a acontecer no ambiente externo. E também para quem está entrando agora, a gente falou que se você não está num ambiente sozinho, então a gente precisa que todas as pessoas daquele ambiente, elas estejam mais ou menos, mas estejam engajadas nesse processo de organização para que a organização ela não vire arrumação. Que como a gente falou, a grande diferença entre as duas é a funcionalidade. Se as pessoas não aderirem àquilo, se as pessoas não participarem daquilo de alguma forma, o que é que vai acontecer depois? Eu entro num ambiente, por exemplo, vamos supor que o meu escritório, ele não seja utilizado só por mim, seja utilizado pelo meu filho também.
E aí, então, eu acho a organização que a Patrícia fez maravilhosa. Mas eu não conversei com ele sobre aquilo que para ele seria mais funcional. Teve um acordo, não teve um diálogo ali Não para. teve um diálogo. Tem Patrícia, muita às gente que vezes, fala assim, não, não mexe nas minhas coisas que eu me encontro na minha bagunça. Já ouviram isso, né? muito. E às Não vezes, tira do lugar. Patrícia, tu mesmo fazes essa reunião, assim, digamos, com mais pessoas de dentro de uma casa? Alguém te Sim, chama, te é a contacta, primeira mas... visita, na verdade. É a Certo. primeira visita que a gente fala que é a visita de avaliação. Geralmente dura em média 1 hora e meia, que a gente conversa. Eu peço autorização para fazer alguns registros, porque a mente começa a criar depois, quando eu chego em Sim, casa, monto a proposta, olho as fotos, que a gente vai olhando cada espaço. Eu já levo minha treina para fazer medidas de gaveta. sim, A gente tem parceria com alguns arquitetos, que eu de vez em quando bato, né? Que tem aquele negócio das medidas padrões. Vamos quebrar um sim, pouquinho esses padrões, porque eles não olham o acervo, né? A quantidade de itens que geralmente o PO, o Personal Organizer, faz essa análise da quantidade de roupa, de cabide, de peça íntima. Então, de sapato, quando a gente chega, mulher que gosta de muito sapato alto, a prateleira, às sim. vezes não tem altura suficiente. Então, não vai ficar aquela organização bonita, né, prática para ela, porque acaba tendo que deitar, virar, posicionar de uma forma que caiba, mas que não vai ficar prático. Então, às vezes, a Patrícia, gente intervém no layout mesmo do móvel sim. com a ajuda dos arquitetos. E a gente falou de tempo, né? Que, dentre outras coisas, a organização, ela nos proporciona uma melhor gestão do tempo. E aí, quando a Sim, gente fala em gestão do tempo, tem uma palavra que não, sabe, se não tem como ela ficar fora desse contexto, que é planejamento. planejamento, Aí com você certeza. começa a falar de algumas coisas como, não, eu vou na casa, eu converso, eu vou bater fotos, eu vou verificar aquilo que é preciso, os arrumadores, não sei se eu falei a palavra correta, que serão mais apropriados para aquele ambiente. Isso aí, na minha cabeça, já são etapas de um planejamento que está sendo executado. Então, Sim. organização não é... É o briefing, né? A gente faz toda essa conversa para poder alinhar e anotar tudinho ali o que a pessoa quer. Isso. Olha, eu sonho com um cantinho do café, mas nunca consegui colocar um cantinho do café aqui na minha cozinha. Eu vou e anoto o desejo dela, Sim. para futuramente a gente ter, né, essa parte criativa. Não só organizar, porque muita gente pensa que assim, é só organizar o closet, mudar os cabides, jogar muita coisa fora, que a maioria das pessoas pensa assim, não, o organizador vai lá para minha casa, vai jogar tudo fora. Digo, não, gente, eu não jogo nada fora. Deixo tudo separadinho ali, depois daqueles 5 passos que a gente conversou, né, Diana? Deixo Sim. separado para a sua avaliação. É Eu sua queria te decisão, pedir, eu queria manter te ou não. pedir para falar desses passos. Falar aqui Sim. desses passos, que são passos da execução de todo um planejamento que tu fizeste para poder chegar no grande finale, né? Sim, sim. A organização a gente começa sempre com a triagem de todo o acervo, de todos os ambientes, né, que a pessoa deseja organizar. Às vezes a pessoa não quer organizar todo o apartamento, toda a casa, é só Sim, aquele espaço que está deixando ela estressada, sim, o quartinho da bagunça. Então a gente faz essa triagem, né, todo o levantamento, olha, esses itens, tem alguns que estão até escondidos no fundo do armário, a gente tira tudo para a pessoa ter noção. Às vezes ela tá ali, ó, tá dentro do guarda-roupa, mas ela não tem noção da quantidade que ela tem. Tem peças sim, escondidas há anos, então a gente tira, coloca tudo na visão dela para ela avaliar. E aí a gente vai fazendo a triagem. Ela veste, não serve mais, tá manchada, aí a gente vai para a etapa do descarte. Tá danificada, a gente separa para o conserto. Então, a triagem, o descarte, o conserto, a doação, se tiver em bom estado, porque tem muita gente que não é legal você doar uma peça que está quebrada, que está, né, sim, rasgada. Agora, no final de ano, que muita gente faz isso, né, tira tudo de dentro dos armários e doa.
Então a gente faz essa seleção, que não tá, ninguém quer receber nada danificado. Indicamos instituições, não retiro nada do local, mas eu indico instituições que vão até na residência da pessoa para pegar. A gente, se quiser, a gente tira, manda foto que a pessoa recebeu, enfim. E o que vai permanecer? Não, isso aqui eu decidi que vai ficar, vai permanecer. Então, são essas as etapas: triagem, descarte, conserto, doação e a permanência. Patrícia, e aí a gente volta ao tema, né? É o que me fascinou em te chamar e que entra em absoluta congruência com tudo aquilo que eu trabalho também. Sem uma dose de autoconhecimento, como é que pode acontecer? Por exemplo, o melhor descarte, como é que pode acontecer a questão de envolver outras pessoas, a questão de não fazer sozinho, como é que pode acontecer conseguir dizer para você, porque o sucesso do seu trabalho depende muito disso, né? Eu consegui dizer para você o que efetivamente eu quero em termos de funcionalidade daquele ambiente que você vai me ajudar, né, com todo o seu conhecimento, todo o seu profissionalismo. Eu acho que algumas vezes a palavra apropriada é até transformar. Então, se eu não tenho e não me proponho a mergulhar um pouco dentro de mim para achar essas respostas, o trabalho fica, de certa forma, mais dificultoso. Sim, Isso? sim, com certeza. É a metanoia que a gente fala, né? A mudança do pensamento que cada pessoa, quando a gente vai atender, a gente conversa para chegar a esse entendimento. Por isso que, falando em closet, a gente sempre coloca a pessoa para experimentar. Tem uma autora até japonesa, não sei se vocês conhecem, que é a Marie Kondo, que ela faz uma saudação na casa. Tem toda uma coisa envolvida, né? Costumes orientais. Cada uma tem, né? Brasileiro tem outra forma, cada cultura tem sua forma de agir, né? Dentro da casa. Então ela faz assim, se te fez bem, por exemplo, essa peça de roupa aqui, já tá apertada em mim, por exemplo, e não quero mais, mas eu tô com aquele apego ainda. Foi alguém que me deu, não vou dar. Sim. A gente sempre fala que o valor das coisas não está no objeto, não está no objeto de decoração, numa roupa, está na memória, né? No sentimento que foi gerado através de um sentimento, né? Do momento que você viveu. Então a gente fala assim, olha, experimenta. Por isso que você falou assim, a ajuda de um profissional para estar direcionando é muito mais fácil do que você fazer sozinha, né? Essa etapa da triagem do descarte. É muito mais fácil você ter um acompanhamento. A gente trabalha com os enlutados, né? Para fazer aquela separação do acervo do ente querido que já se foi, né? Para poder... A gente até conversou um pouquinho sobre a tua Que história. emocionalmente, às vezes, é muito mais difícil, né, Patrícia? Muito mais difícil. E a gente trata também muito do consumo consciente, né? De estar tirando, comprou um item, tirou um do armário, tirou, né, de dentro da cozinha, da varanda, para entrar o novo, para não só entulhar. E voltando também ainda do descarte, a gente trabalha com ONGs, né, para direcionar esse lixo, não para o lixo comum, mas para os ecopontos, né, para a logística reversa. Então a gente tem muito processo envolvido aí na organização. Sim. Antes da gente continuar, Patrícia, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui na live e eu queria pedir que elas efetivamente colocassem perguntas, afirmações, curiosidades, observações, algo que elas acharam estranho, algo que elas já vivenciaram e concordam, porque isso vai fazer com que a gente consiga fluir de forma muito melhor nesse nosso bate-papo, né? Então vamos lá, gente, colocando aqui, aproveitem para explorar a Patrícia. Vou até mandar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver aqui meus contatos no aviãozinho.
Deixa eu ir mandando. E mandem coraçõezinhos, né? Que é assim que a gente também consegue que essa live alcance mais pessoas. Isso mesmo. Pronto, já mandei meu aviãozinho. Enquanto eles vão aí pensando no que eles vão escrever, né, pra gente aqui, Patrícia, eu queria falar um pouco mais desses 5 passos da organização, né, da tua organização. A gente já falou na questão de você entender exatamente o que a pessoa quer com isso, entender a funcionalidade, do envolvimento de outras pessoas que vão transitar naquele ambiente, sobretudo porque às vezes a pessoa que está te chamando, ela está pensando em algo bonito, em algo arrumado, mas ela é que talvez menos utilize. Né? A exemplo de uma cozinha, né? Eu dei há pouco o exemplo do escritório compartilhado, mas vou dar agora o exemplo da cozinha. Né? Eu quero, de repente, as panelas todas colocadas em determinado lugar, porque eu acho que ficam mais bonitas, ou que me parece mais funcional, mas quem utiliza as panelas não sou eu. Não acho. Eu digo que as funcionárias domésticas, quando eu chego na casa, tá assim, ó. Na pia e corre para um lado, corre para o outro. Parece uma barata tonta se mexendo ali naquele ambiente. Porque tá a colher, o faqueiro tá de um lado, as panelas estão de outra. Então você acaba se desgastando mais fisicamente, perdendo energia, porque não tem a lógica, né, que a gente falou no começo, que a gente tem na cozinha. Tem a área quente, fria e úmida. Então, para cozinhar, tem que estar tudo bem à mão de quem vai preparar, nos pontos estratégicos. Não pode estar muito espalhado. E aí a gente vê todo o layout, todos os utensílios para colocar de forma lógica. Sim. Para ganhar um tempo, né? Vai cozinhar, vai perder 2 horas cozinhando. Vai reduzir esse tempo, né, do preparo do alimento. E também, né, Patrícia, como a gente falou, para que a gente consiga que todo o investimento, e não é um investimento só financeiro, mas sobretudo de tempo, né, um investimento até emocional, porque quando você se envolve em algumas etapas, a exemplo do que você destacou aqui, que é o descarte, muitas vezes se envolve, né, fortemente o emocional das pessoas daquele ambiente, e passar por tudo isso. E quando chegar ao Por isso final... que eu digo, eu não jogo nada fora, é sua avaliação, o item é seu, você tem que decidir. Tá ali, você me pediu ajuda para organizar, então é porque é o momento de uma nova fase da sua vida. Você quer mudar, você quer essa mudança, né? Então a gente deixa ali, até tem gente que assim, bota no descarte e depois volta. Não, vai voltar. Se arrepende e volta. Separa para o descarte, mas não descarta efetivamente e depois volta lá. Volta lá. E, olha, se descartou, eu vou lacrar essas sacolas e o mais correto é sair daquele ambiente logo. Se for doação, tira. Não deixa passar uma semana, um mês lá, não. A gente já separou, já foi decidido. Então, vamos fluir, né? Vamos deixar seguir. Sim. Porque senão acaba voltando. Eu gosto muito de falar da diferença, Patrícia, do desejo para decisão. E tu trouxeste agora essa palavra decisão, e me veio isso, né? Eu desejo mudar, né, o meu ambiente de uma forma geral, para que ele não apenas esteticamente fique melhor, mas ele se torne mais funcional. Mas será que eu efetivamente tomei isso como decisão? A gente volta, então, ao título desse nosso bate-papo, né? Não começa de fora para dentro. Se você quer um ambiente organizado, se você quer um ambiente não apenas esteticamente agradável ou bonito, mas funcional, é preciso primeiro entender a você mesmo e a sua relação com aquele ambiente. É igual a borboleta, né? A metamorfose, a borboleta não vai voltar pro casulo mais não. Embora a gente dê eu imagino que as pessoas deem uma escorregada de vez em quando, o que é normal, né? Você escorregar de vez em quando. Faz parte do...
do ser humano, né? Vem o Natal e aí a gente ganha alguns presentes e a gente, depois eu troco, vou deixando aqui, vou deixando postergando, vai deixando de lado. Não é? Mas e assim, não só doar final de ano, né, pessoal? Tem que doar o ano inteiro. Tem até uma técnica que eu ouvi uma vez, eu te comentei isso, que eu achei interessante, é que a gente, por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 blusas, né? Vamos utilizar um número hipotético. E eu ganhei mais 2 blusas. Será que eu preciso ficar com as 12? As 10 que eu tinha, mais as 2 que eu ganhei? Quantas vezes a gente guarda peças, por exemplo, aí uma calça, eu amava essa calça, amava, louca de paixão. Mas eu engordei um pouquinho, né? E de repente meu corpo se modificou ao longo do tempo. Estou guardando de certa forma emagrecer. Pronto. E aí eu vou guardando aquela roupa, ou às vezes roupas de festa. Recentemente eu fiz isso, né? Eu fiquei sem nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho há muito tempo essa história de estar indo a casamentos onde a gente precisava fazer aquelas roupas próprias e não podia repetir. Houve um tempo que era assim. A moda tá bem diferente, né? Hoje em dia. Muito, né? Muito. Então, hoje o chique não é mais você aparecer em cada festa com uma roupa diferente, né? É verdade. Mas aí eu fico guardando aquilo no meu guarda-roupa. E aí, quando é que eu vou usar de novo aquele vestido? E né? Quando não armazenado, ainda fica ali cheio com aquele cheirinho de mofo. De mofo. E aí eu guardo também aquele vestido, Patrícia, ocupando espaço. Ocupando espaço. Daqui a um ano, eu não, agora já passou tempo, surgiu uma oportunidade. Já saiu da moda o modelo. Não, e ele não fecha. Isso ele não fecha. Né? Então, é uma questão, como a gente fala, de começar na nossa mente o entendimento, não apenas de tudo o que a gente, das nossas crenças, né? De tudo aquilo que a gente vem guardando, até onde isso está nos fortalecendo, até onde isso está limitando, está nos impedindo de avançar. Acaba virando um acúmulo, né? Uma tralha que a gente fala na vida, porque quanto mais coisa a gente tem, mais a gente tem que despender tempo para cuidar, para limpar, né? Para higienizar. Então a gente tem muita gente que é da filosofia do minimalismo hoje em dia, de ter mesmo o que é suficiente para a vida. Sim. Né? Com consumo consciente. Muitos organizadores falam que se você não utilizou durante 6 meses a 1 ano, você não vai mais utilizar aquela peça. Vai estar guardando mesmo só por guardar. Quem ainda está aqui na live, gente, vocês já viveram esse tipo de coisa que eu falei há pouco, que a Patrícia também está falando? Vocês já viveram essa dificuldade de desapegar de algumas coisas, ou mesmo sem nem parar para pensar nisso, mas o hábito de estar sempre guardando e amontoando, já de repente deu esse estalo em vocês que ele não está facilitando a vida de vocês, mas dificultando? E hoje em dia tem esse termo, né, muito usado, sobre o detox da casa. Sim. Não só do corpo, né, que a gente toma aquele suco verde para estar sempre saudável, mas vamos deixar nossos lares saudáveis também, né, fazendo esse detox. Sim. Patrícia, vamos passear um pouquinho mais nas etapas, né, desse planejamento. A gente falou muito do descarte, que é importantíssimo também. Importantíssimo. E a gente falou muito do planejamento, das etapas da organização, e a gente ficou bastante tempo numa questão que eu acho que é muito interessante, que é a do descarte. Mas e depois? Quais são as próximas etapas? O que é que vem depois do descarte? A doação. Tem um conserto, né? Que a gente indica também. Tá faltando uma pecinha, um botão, tá descosturado. Já tiramos sacolas e sacolas das casas dos clientes que tinham peças mesmo para costura. Eu digo, nossa, tua costureira vai ficar muito feliz. Porque tiramos umas 4 sacolas cheias de roupa que tinha aqui para costura, e a gente faz toda essa separação, né?
essa classificação aí de roupa para concerto. A doação, que a gente já tinha falado um pouquinho antes dessas instituições, a gente ajuda algumas instituições aqui na cidade. Quem quiser depois saber, eu até posso mandar o direct, o Instagram, né? É um abrigo. Hoje eles estão construindo um abrigo, mas é uma creche. E quem quiser também ajudar, também é super bem-vindo sempre, né? E às vezes não serve mais pra gente, mas vai fazer outra pessoa feliz, né? Porque precisa. Se a peça tiver ok, viu? Não pode mandar a peça com defeito. E a então, esse teu que trabalho realmente é o que a cliente decidiu ficar. Que aí a gente vai começar a etapa da organização de fato. Que são as dobras, o armazenamento correto, tudo com a lógica da organização. Sim. Então, esse teu trabalho, Patrícia, ele E não precisa ser nada engessado. Porque a casa, a gente fala que a casa tem vida, né? Se você está passando por uma fase, vai ter neném, tá numa mudança, tua casa não vai estar sempre no mesmo estilo organizado. Você está mudando de fase, então não é nada engessado. Eu até te comentei, Diana, que uma cliente minha, ano passado, a gente fez a organização da mudança dela. E agora eu soube que ela estava grávida e já vou voltar agora que a neném já vai nascer em janeiro, a gente vai fazer o quartinho baby lá. Então a gente tem uma permanência, graças a Deus, aí com meus clientes, a gente vai participando de várias fases da vida. Sim, eu sempre percebi em ti, Patrícia, uma diferença. Essa live, né, juntamente com algumas outras, ela faz parte de uma série daqui do Instagram que eu intitulei Conexões Emocionais. São pessoas que eu conheci, né, por meio do empreendedorismo e que me chamaram a atenção e com quem emocionalmente eu senti uma conexão muito por valores, né? Então, mais do que pelo trabalho que faz, que às vezes é diferente, mas pelos valores em comum e de como esses trabalhos se conectam. E a Patrícia, ela traz algo também que me chamou a atenção, que é a intitulação como é que eu posso chamar? Não sei se é realmente o nome da tua empresa, Patrícia, ou se é o nome da tua empresa, ou se é aquilo que tu utilizas para designar o teu trabalho, que é DNA Organizer. DNA. Fala pra gente. Falar em DNA é a gente, né, fazer realmente um mergulho. Fala pra gente o que te levou a intitular esse teu trabalho de DNA Organizer. Sim. Antes eu utilizava muito o meu nome e sobrenome. Não queria colocar nenhuma marca, mas participando de alguns cursos, né, do marketing, de mídia, digo, gente, eu preciso de... Muitas pessoas me perguntavam, qual é a tua empresa? Qual é a tua empresa? Aí eu falava o meu nome, mas não soava assim tão bem, né? Sim. E eu mantenho Patrícia Costa Organizer, mas agora Patrícia Costa da DNA Organizer. DNA por quê? Porque a gente gera tempo com qualidade, né? E direcionamos famílias. O meu intuito é direcionar, né? Orientar essas famílias e através dessa essência do autoconhecimento, do mergulho que tu falaste, dessa essência, né? De buscar melhorar sua vida, seu lar, os relacionamentos, né? Então, o DNA vem disso, do direcionamento, e eu tenho esse slogan que é gerando tempo e direção. Sim, então quando a gente fala disso, da essência, né, o que acontece? Cada trabalho que tu fazes, que tu entras vamos chamar, intimidade de uma pessoa ou da família, é único. É único. Por mais que tenha similaridade, mas é único, porque você efetivamente está fazendo
não apenas para entregar algo bem feito, mas, sobretudo, para entregar algo que tenha ajudado e que continue a ajudar na transformação positiva das pessoas daquele ambiente ou daqueles ambientes que você trabalhou. Não é isso? Muita responsabilidade, né? Tratar com vidas Sim. É uma carga de energia muito forte. Sim, sem dúvidas. Patrícia, tu tens eu peguei um relógio aqui, gente, essas coisas ao vivo acontecem, né? E o meu relógio não está funcionando, eu estou meio um pouquinho perdida de tempo. Tu tens o tempo aí? Ah, então tá. Só pra gente não deixar nada solto. Tem, acho que uns 10 minutinhos ainda, né? Isso. E aí eu queria que tu contasses pra gente pelo menos um caso interessante que tu já trouxeste, o de uma senhora que de repente teve a motivação despertada a partir do envolvimento com o teu trabalho, já que o cliente precisa estar envolvido. Então, tu conseguiste estimular... Nesse caso, o físico aqui, o externo, ajudou o interno dela, né? Sim, perfeito. Tu conseguiste estimulá-la a efetivamente participar e participar ativamente disso. Então, isso mexeu, né, com a questão motivacional dela. Tu terias algum... Foi minha primeira cliente. Acho que foi por isso que eu continuei, porque eu vi a transformação. Sim. Acabou Não, que... então eu acho que eu tô no caminho certo. Acabou que tu estimulaste, né, essa senhora e a reação dela acabou mexendo profundamente na tua motivação, a ponto de te fazer ter certeza profissionalmente também. Isso, e no teu caso, de te fazer ter certeza de que realmente valia a pena todo esse teu trabalho, né? Porque é isso que faz, isso é que traz o verdadeiro significado do trabalho que a gente entrega. A gente perceber que não é apenas um trabalho, sim, é algo realmente que vai mexer positivamente com a vida das pessoas. Mas, já que as pessoas... Um exemplo, uma curiosidade, eu não era nem organizer ainda. Eu morei fora um período aqui do Brasil, fui fazer intercâmbio e passava um dia na casa, porque mulher quando vai pra lá ou é babá, ao pé, né, cuida de criança, não tem jeito. Sim. E eu cuidava de uma criancinha e quem cuidava realmente da casa era o marido. O marido gerenciava tudo, desde o alimento da filha. Eu aprendi muito dessas experiências. Eu digo, gente, eu acho que eu já estava despertando alguma coisa em mim, que eu tenho alguns casos. Sim. Lá na Irlanda que eu morei. E ele falava assim, uma vez ele chegou e disse assim, mas Patrícia, tu não acha estranho tal pessoa, né, a esposa, não se envolver tanto com as atividades da casa, do cuidado da nossa filha? Eu digo, não, ela confia plenamente, é sinal que ela confia no marido que ela tem, que ela pode trabalhar fora. Sim. E saber que tem um suporte dentro de casa. E ele cuidava de tudo, de remédio, me dava todas as orientações para cuidar da neném. E hoje, né, a mulher está muito, como tu falaste, está muito no campo profissional e os maridos que estão assumindo mais essa área, né, de estar cuidando da casa. E sim, lá fora a gente vê muito isso, essa coparticipação. Aqui ainda tá melhorando. Ou o marido, ou às vezes os próprios filhos se viram também e assumem algumas coisas efetivamente. Às vezes alguém que você contratou para sua casa, um profissional, né, que já faz tanto tempo que está junto, faz a diferença, que toma até decisões, né, tem atitudes assim, e é aquela história, nós, cada um é um. Então, acabou essa história de que mulher que tem que tomar conta de casa, homem tem que trabalhar fora. Tudo pode ser dividido e também, assim, não é que quando o homem lava a louça, né, em casa ele está ajudando a mulher. Na verdade, ele está contribuindo de alguma forma com o que precisa ser feito naquele ambiente e para a vida dos dois. E isso é fundamental. Não é ajuda.
É trabalho em equipe, Não. não é ajuda, não. Isso é fundamental que quem faz o teu trabalho entenda, até para você saber quem é que realmente vai tomar as decisões, quem é que vai ter mais disponibilidade para conversar com você, né? Com quem você vai ter mais contato, enfim. Claro. Onde Por quem isso é que que eu vai peço também que a diarista, se a pessoa não tem uma funcionária fixa todos os dias, que eu comece o trabalho nos dias que a funcionária esteja, né, nos horários que a funcionária esteja, porque geralmente o dono da casa, a esposa estão fora o dia inteiro trabalhando, então eu vou passar a maior parte do tempo com o funcionário doméstico. Aí eu sempre vejo os horários que ela está para a gente fazer em parceria. Porque não adianta eu fazer a organização sem ter essa primeira etapa com a cliente da triagem, que ela precisa estar presente, se planejar, colocar ali um espacinho ali na agenda. Hoje eu tenho triagem com minha organizer. Sim. E o funcionário doméstico também para fazer o acompanhamento e eles que vão manter, né, a organização, o pós. Sim. Organização, né, Patrícia, é fundamental para você ter um desenvolvimento mais efetivo, mais tranquilo, para que você consiga organizar o seu tempo e ter mais liberdade, gestão, né? Ter mais liberdade, Diana, até para não fazer nada. Se você quiser passar de, hoje eu vou ficar sem fazer nada, também é produtividade. Exatamente. E ter a gestão do tempo, né? Por que a gente precisa de ambientes organizados e que, como a gente já falou muito, a organização é algo que parte de dentro para fora, então ela precisa ser muito individualizada, embora tenha etapas que são as mesmas etapas a serem seguidas, mas são seguidas de formas diferentes. E por que isso tudo é muito importante? Porque já está claro hoje que nós não somos seres de apenas uma ou duas dimensões. Não há como eu pensar no meu ambiente de trabalho como se tudo da minha vida estivesse voltado ao meu, eu vou chamar de dimensão, a questão profissional. Não há como eu pensar na minha casa como um ambiente em que eu estou voltada ao falar daquilo, ao organizar aquele ambiente, eu estou trabalhando apenas a dimensão família, por exemplo. Hoje nós precisamos, para manter o equilíbrio, ter consciência, né? E aí é por isso que é importante o mergulho interior, é por isso que é importante o processo de não dá para fazer separação, né? Não dá para fazer separação. Antigamente a Diana profissional, ela não é uma as pessoa... empresas falavam assim, bem antigamente. Sim. Dizer assim, não, tu tá com problema, deixa o problema atrás da porta e vai pro trabalho. Não tem Sim, como. Exatamente. O que você busca é o equilíbrio, né? A forma como você vai conseguir. Uma pessoa hoje já é algo que é muito fundamentado, então você não pode esquecer da sua saúde, você não pode esquecer do seu lazer, você não pode esquecer dos seus relacionamentos sociais, do seu relacionamento amoroso, da sua espiritualidade, por aí vai. Cada um. E daí a importância do planejamento, né? Que você planejando, colocando aqui, ó. A gente gosta do papel, né? A gente gosta de escrever. De tirar da mente e colocar no papel para poder fluir o resto das outras coisas, né, na vida, para correr bem. Você organiza sua mente, você organiza os ambientes e você tem a partir daí muito mais chances de conseguir ter produtividade e poder dedicar tempo a tudo aquilo que para você realmente tem um significado mais forte, mais importante, que às vezes o que tem para mim não tem para você e vice-versa, né? É isso, Patrícia? Com certeza. Vamos nos planejar. Patrícia... 2022 está chegando. Isso. Vamos organizar aí
todos os Vamos parar de aspectos, todas fazer as áreas promessas da que não vida. são cumpridas e tomar decisões que nós Decisões. vamos, com as quais nós vamos nos comprometer. Então, são termos assim, que fazem toda a diferença, né? Decidir, Planejamento é uma comprometer-se. rota que você vai. Não é que ele vai Exatamente. acontecer certinho ali, não, porque tem os imprevistos, Sim. mas é uma rota. Você ajusta. Você ajusta, não é? Sempre. Planejamento precisa o tempo todo ser checado, ser visto, ser executado, ser checado. A gente precisa agir para corrigir o que for necessário e fazer de novo. Patrícia, a gente está chegando ao fim. E eu queria, antes de eu me despedir aqui das pessoas, eu queria, e de ti também, eu queria que tu deixasses uma palavra para todas as pessoas que estão nos assistindo agora e também como vai ficar gravado para aquelas que vão, né? A partir de daqui a uns poucos minutos já vai estar lá publicado, elas vão poder ter acesso a esse nosso bate-papo. Certo. Antes de tudo, quero te agradecer também, Diana, mais uma vez pelo convite e deixar aqui para os seguidores que estão aqui presentes e que vão acompanhar futuramente na gravação, deixar essa palavra que Deus é um Deus de ordem. Eu sempre falo nisso, de ordem, que Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Que a gente possa se planejar, né? Mudar também quando necessário, mas desfrutar dos momentos. A nossa casa não precisa estar engessada, né? Agora eu vou botar tudo certinho naquele mesmo lugar. Coloque, né? Tenha esse hábito, porque você vai ver uma grande mudança na tua vida. Com a organização, depois que eu, né, comecei a não só trabalhar, mas trazer para minha vida, a gente vê que as coisas acontecem de forma mais leve, né? Sim. Então, eu quero deixar isso, que Deus possa abençoar aí os próximos anos, com muita organização aí para vocês. Se quiserem entrar em contato, pode me chamar no WhatsApp, via direct aqui no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tirar dúvidas. E muito obrigada, Diana. Bom, eu vou agradecer a ti, Patrícia, que aceitou prontamente esse convite. Agradecer por esse momento, pela tua generosidade em estar aqui dividindo tudo que tu já aprendeste, tudo aquilo que tu exercitas. Eu quero agradecer a cada um que esteve conosco, agradecer as pessoas quando estiverem assistindo depois. Ei, você que está assistindo depois, eu estou muito grata por você estar assistindo também. Deixem os comentários de vocês, as observações. A gente está sempre aprendendo, ninguém aqui está na posição, nem eu, e tenho certeza que a Patrícia, nós não estamos naquela posição em que a gente acha que sabe tudo. Muito pelo contrário. Pelo que eu já conheço da Patrícia... Eternos. Exatamente. Aprendendo diariamente, com cada experiência. Exatamente. Em cada experiência, com cada interação, conhecendo um pouquinho do mundo de cada um. Por isso a gente quis compartilhar aqui, né, um pouquinho dessas experiências. É bem rapidinho, mas eu creio que, quem sabe, futuramente a gente possa conversar um pouquinho mais, abrir uma nova live. E que tenham consciência, gente, de... Isso. E que tenham consciência do quanto é rico entender que tudo começa dentro de você, né? Que o autoconhecimento é um caminho e que você vai ver que esse caminhar realmente é algo fantástico quando você entende que não precisa em nenhum momento se sentir acabado no processo, mas pelo contrário, quando você vê o quanto mais você consegue crescer. Vou aqui juntos, em termos, né? Porque sozinho a gente não consegue, vamos juntos. E eu justamente tocar nesse ponto. Vou aqui nessa minha última live do ano, me despedindo também, lembrando que ao interagir com outras pessoas, ao reconhecer e valorizar outras pessoas e também outros profissionais, nós só ganhamos. A gente aprende
muito com cada um quando a gente se predispõe, seja para confirmar aquilo que a gente pensava, seja para descobrir algo que a gente não tinha se dado conta, seja para o despertar de buscar aprender um pouco mais daquilo que é interessante, que a gente ainda não sabe, a gente só mesmo despertou, a gente não absorveu ainda, né, o suficiente para nos satisfazer. E que isso aqui é só uma passagem. Vai virar o ano e nós estamos aqui, estaremos aqui juntinhos de novo. Deixem aí Amém. Os recados de vocês, deixem as observações como a gente falou e até a próxima, que seja breve.